Nós temos um mito em relação ao sal, dizendo que ela vai aumentar a pressão e é prejudicial para a nossa saúde. E, portanto, tem uma recomendação para fazermos uma dieta hipossódica, ou seja, uma alimentação com baixa quantidade de sal. Mas, no entanto, os japoneses são um dos maiores consumidores de sal per capita no mundo. E, no entanto, os japoneses são conhecidos também por ter a maior expectativa de vida do mundo. Por que será que acontece isso? É o que vamos falar neste vídeo. Os primeiros 9 meses da nossa vida, que é dentro do útero da nossa mãe, estamos vivendo dentro de uma bolsa de água. Se você analisar os nutrientes dessa água, ela é praticamente idêntica à água do mar. Não a água do mar poluído de hoje, mas sim do mar despoluído. E a água do mar, ela é rica em sal. Toda a vida dos animais mamíferos, ela depende do consumo de sal. Se você cria gado, por exemplo, você sabe a importância do sal. Se faltar o sal para o nosso gado, ele enfraquece, ele adoece, ele morre. Todos os animais necessitam do consumo de sal. O médico suíço e alquimista Paracelso, ele já dizia que o ser humano necessita de sal. Ele não pode viver sem o sal. Onde não houver sal, nada permanecerá. Tudo irá se deteriorar, dizia Paracelso. Basta lembrar que uma simples solução fisiológica, aquele soro fisiológico que nós vamos no pronto-socorro, no hospital, é capaz de salvar vidas, sendo um tratamento muito útil, especialmente nas situações de emergência. E o que é aquele soro fisiológico? É água com sal. Então veja a importância do sal para a nossa vida, a nossa saúde. Aliás, se você tem problema de hipocloridria, problema digestivo, azia, refluxo, aquela queimação, então você não está conseguindo produzir o ácido clorídrico. Lembrando que para você produzir o ácido clorídrico, nós precisamos água, dióxido de carbono e cloreto de sódio. E da onde você consegue o cloreto de sódio? É o sal. E aí, a partir daí, o seu organismo tem condições de produzir o ácido clorídrico para fazer a sua digestão. Portanto, se você fizer uma dieta hipossódica ou baixo nível de sal, você terá dificuldade na sua digestão, possibilitando o surgimento de azia, refluxo e tudo mais. Mas você vai dizer o seguinte: mas o sal vai provocar pressão alta. O sal que provoca a pressão alta não é sal. Aquele sal que você pensa que está usando em casa, aquilo não é sal. Aquilo é cloreto de sódio apenas. Qual a diferença entre uma e outra? O sal verdadeiro é o cloreto de sódio mais dezenas de minerais, praticamente mais 80 tipos de minerais. Aquele sal de mesa, branquinho, refinado, ele só tem o cloreto de sódio e nada de minerais. E, portanto, esse sódio em desequilíbrio com a falta de outros nutrientes, ela provoca hipertensão. De que forma? Você já experimentou jogar sal numa lesma? O que acontece com a lesma? A lesma, ele encolhe. As pessoas falam, ela derrete. Não, ela encolhe. Porque mais de 90% da lesma é água. E sódio, ele gosta de água, ele retém água. Então, quando você joga sal na lesma, ele retira a umidade, a água da lesma, e ele desidrata e morre. Da mesma forma, no seu organismo, o sódio em excesso, ela vai retirar a água que está intracelular, dentro da célula para fora da célula, aumentando o volume, por exemplo, nos vasos sanguíneos. O que acontece quando você quer colocar 1,5 litro numa vasilhame que cabe 1 litro? Você vai ter que aumentar muito a pressão. É isso que ocorre quando nós consumimos somente o sódio em excesso. Então, esse sal que as pessoas pensam que está consumindo em casa, na verdade é o cloreto de sódio. Isso sim faz mal. Mas o sal verdadeiro, isso é fundamental para nós mantermos a nossa vida, a nossa saúde. E o que é o sal integral? O sal integral é aquele sal que você retirou do mar, ou você pode retirar das montanhas, por exemplo, do Himalaia,
E esse sal, além do cloreto de sódio, ela tem praticamente 80 tipos de minerais. Ali você vai encontrar cálcio, magnésio, ferro, iodo, fósforo, tudo que você necessita para manter uma boa saúde. A questão é que esse sal integral, ela não tem um aspecto muito bom, ela dá um aspecto de sujo e ela empelota muito fácil porque retém umidade. Então as indústrias, elas pegam esse sal integral e vai refinar. Nesse processo de refino, utiliza-se produtos químicos e retiram todos os minerais que tinham, restando apenas o cloreto de sódio. E esse é que faz mal. Quando você adquire o sal integral, que não foi beneficiado, então ela vai te dar todos esses nutrientes, inclusive o potássio, que faz o equilíbrio do sódio. Porque nós temos o equilíbrio sódio-potássio. Quando você tem o domínio do sódio, pode elevar a pressão, mas se você tiver o potássio, não vai ter, a elevação da sua pressão. Quando você consome o sal integral, o conhecido também como sal marinho, ela pode trazer grandes benefícios. Por exemplo, combate à depressão, alivia espasmos musculares, previne diabetes, favorece a saúde do coração, auxilia na perda do peso, diminui ácidos no corpo, aumenta o sistema imunológico, combate a osteoporose, previne asma, facilita a respiração. São alguns dos benefícios que o sal de verdade, o sal integral, pode trazer para você. As pessoas que estão preocupadas com relação à pressão alta, à hipertensão, que não pode consumir sal, isso já foi desconstruído, essa teoria. Foi feito uma pesquisa onde acompanharam praticamente 3.000 pacientes com hipertensão, com pressão alta, com um follow-up de praticamente 4 anos. Ou seja, 3.000 pessoas com pressão alta foram acompanhadas durante 4 anos com baixo consumo de sal, uma alimentação hipossódica, acompanhando diariamente o nível na urina do sódio, potássio, da creatinina e da renina. Depois de 4 anos, chegou à seguinte conclusão: 400% de aumento no risco de infarto do miocárdio no grupo com baixo sódio, pessoas que consumiram menos sal, comparado com o grupo com alto sódio, pessoas que consumiram mais sal, em homens, e sem diferença nenhuma para as mulheres. Portanto, consumir pouco sal para evitar a hipertensão, isso já foi desconstruído. Foi publicado em 1995, esse estudo. Portanto, se você está preocupado com a hipertensão, procure as causas da hipertensão, que pode ser o hipotireoidismo, pode ser a resistência insulínica, a deficiência de vitamina D3, pode ser uma infecção dentária, pode ser um acúmulo de metais tóxicos no seu organismo, uma elevação do ácido úrico, o consumo de medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios. Tudo isso leva à hipertensão. A deficiência de magnésio eleva a pressão, o estresse, o consumo elevado de café, do álcool, a insuficiência renal são os principais fatores que levam à hipertensão. Não sal. Procure fazer do uso do sal integral todos os dias. Eu, particularmente, toda manhã procuro tomar água com limão adicionado com um pouquinho de sal integral. Se for sal do Himalaia de boa qualidade, de boa procedência, excelente, mas não necessariamente teria de ser o Himalaia. Sendo sal integral, já está muito bom para a sua saúde. Mais informações sobre saúde e outros assuntos sobre saúde, entra no nosso site, vai no nosso canal, tem diversos vídeos falando sobre diversos temas que pode ajudar você a manter a sua saúde ou a recuperar a sua saúde. Saúde para você.